Salve galera do Sete na área, e hoje mais um podcast, gratidão. Temos aqui o Dr. Juliano aí, que vai falar sobre ozônio, para quem tem dúvida o que é ozônio, para que serve. Bem-vindo. Salve Juliano, beleza? Salve, Edu. Obrigado Fala um pelo pouco, se convite. apresenta, aqui é o Juliano. Então, parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Meu nome é Juliano Almeida e eu sou especialista em medicina chinesa. E em 2000 conheci o ozônio. Então o ozônio hoje está em vogue, né? Você me chamou para falar sobre o ozônio. Então o ozônio revolucionou a indústria química moderna e vem revolucionando a medicina. Então tem muita coisa acontecendo depois do Covid, assim, milhares de estudos por dia são publicados usando ozônio na tratamento de doenças infectocontagiosas, tratamento de feridas, tratamento de N coisas, inclusive para estética, inclusive para medicina esportiva, principalmente recuperação do atleta, recovery do atleta melhora, reduz o tempo de recovery. Legal. Então muito importante. Me fala um pouquinho, de repente, como você citou o atleta, que tipo de lesão, qualquer tipo de lesão, qual que é a função do ozônio? Então, o ozônio é muito legal porque em vários momentos da evolução da lesão ou do trauma ou da pós-cirúrgico, em vários momentos ele pode ser aplicado. Durante a cirurgia ele pode ser aplicado. Então ele é muito eficiente para produzir algumas condições na medicina que favorece muito, evitando o processo inflamatório e infectocontagioso. Então essa parte acho que é a mais importante, para tratar ferida, para tratar úlceras, que é difícil de fechar, mas no esporte o que a gente vê muito é ligamento cruzado, hérnia de disco, essas lesões que são clássicas da ortopedia, reumatologia, que no esporte vai acelerar, vai ter mais artrose. Então o que ele faz de mágico? Produz colágeno. Desinflama, tira a dor numa ação muito rápida, muito mais rápida que de uma anestesia, e produz colágeno. Então, uma vez que tem colágeno, cara, sim, é fantástico. A recuperação é rápida. Mas no processo, assim, entrou ozônio no meio biológico, ele imediatamente se desfaz e gera uma cascata de reações produzindo o que se chama de ozonídeos. Então, esses ozonídeos têm ação em diversos ambientes, em diversos tecidos. Então, de acordo com a doença e o momento da doença, vai ser usado de uma determinada forma, em um outro momento readequa-se à medida que o corpo vai ajustando e vai melhorando. Mas, por exemplo, assim, o ligamento cruzado leva, no livro assim, de bibliografia, em torno de 180 dias para recuperar, a gente consegue recuperar em 10 dias. Ele acelera o processo. Em 10 dias o atleta está de volta competindo em alto rendimento. Mas como esse processo de aceleração, que é benéfico, no caso, mas como que funciona esse processo? O que ele faz? Qual que é a atividade dele para acelerar tanto esse processo? Para conseguir chegar nisso, né? Então, a grande coisa, a chave do fenômeno todo é que ela produz neoangiogênese e neoneurogênese. Então, novos vasos e novos nervos facilitam a criação de novos músculos que facilitam a irrigação da articulação, por exemplo. O joelho, dentro do joelho não é irrigado. Então, se está inflamado dentro do joelho, o ozônio, uma vez que entra dentro do joelho, elimina o processo inflamatório, melhora o líquido sinovial e, se colocado nos músculos do joelho, em volta da articulação, ele vai melhorar o tônus muscular e imediatamente vai ter mais energia, o músculo e força, melhorando o movimento. Então, na perda do movimento, no período de recuperação, ele vai acelerar nessa produção de neoangiogênese, neurogênese e colágeno. Então, a produção de colágeno na pele é incrível. Sim. Faz com que a cicatrização não aconteça. Ele regenera e não tem... Ele regenera, ele regenera e fica sem alteração topográfica, a cicatriz em si, o queloide, hipertrofia de pele, não acontece. E quando acontece, nessa hipertrofia de pele ele também vai ter ação de melhorar a elasticidade. Mas o processo do ozônio, ele destrói aquela célula que está com problema e regenera aquela célula? Exatamente esse o ponto. Ele vai destruir o ambiente estimulando novas células. Então, a princípio, sempre vai estar causando um processo inflamatório moderado. E eu costumo dizer assim, tem uma inflamação grande na articulação, é igual apagar fogo com fogo. Quando pega fogo na floresta, na Califórnia, lá pega fogo, para não entrar na propriedade ou na zona urbana, como é que faz? O bombeiro vai lá e queima uma faixa de terra, impedindo que tenha combustível para queimada ou para o incêndio da continuidade. Então o ozônio faz uma coisa meio parecida. Ele vai na célula
e faz com que a célula antes excrete alguns sinalizadores que faz com que ela estimule a recuperação. Então, de maneira branda, a gente faz ele inflamar para não inflamar. Então, ele inflama um pouquinho para não ter chance de uma grande processo inflamatório. Igual você está falando da água, do pH da água, da importância do pH da água. Que essa água aqui é fantástica. Você mostrou pH, 10 de pH, ótimo. É sensacional. Ótimo. E aí, na parte de ozônio, você falou que eu ainda brinquei. Será que dá para a gente aplicar um ozônio e melhorar essa água? Dá para melhorar, então? Só que tem que ser imediato. Então, assim, isso é muito importante falar sobre isso, porque o ozônio tem finalidades inúmeras. Na indústria, na química básica, ele tem uma finalidade muito grande. E na medicina ele tem muitas finalidades, mas para a gente dizer que o ozônio é medicinal, e usar a água para fazer uma ozonioterapia, para ter um conceito medicinal, essa água tem que ser pura, de preferência bidestilada. Então, com o mínimo de sal, o mínimo de informação possível, se for só água, melhor, e com pH de 10, 11. Nossa. Ele vai para 11, vai para 10 e tanto. Eu não meço, eu não tenho curiosidade de medir, mas pega a água com pH baixo, pega uma água ácida, alcaliniza, vai para 9. Nossa. Mas o mais interessante é assim, o ozônio, o legal do ozônio, é que ele tem uma facilidade de permeabilidade. Ele é 10 vezes mais permeável que o oxigênio. Então, onde a água não entra, onde o oxigênio não entra, o O2 não consegue passar, o O3 entra. Demais. Então, isso faz com que seja muito rápido. Mas, por exemplo, hérnia de disco, que sempre eram técnicas mais invasivas, com custo, o afastamento. Ele ajuda também a parte ele consegue regenerar o disco sem ter uma grande invasão. Faz agulhamentos paravertebrais. E a probabilidade de ser um acerto 100% é grande? Como que funciona? Então, tem estudos aí, mas em território nacional, o que interessa para a parte científica, tem estudos mostrando mais de 1.500 casos tratados no Brasil, em Brasília, com mais de 85% de satisfação. Alguns pacientes com 95%, 97%. Porque depende de genética? Como funciona de cada Não, paciente? Eu acho que depende muito do fortalecimento muscular na hérnia. Porque falta força, faz uma sobrecarga, comprime e faz então a hérnia. Então, se pegar um bodybuilding que treina pesado e tem muito que sempre músculo, tem, o resultado é melhor. É mais fácil. Quanto mais massa muscular sempre vai ser melhor, né? Promoção da massa muscular, hoje ninguém discute mais que quem tem músculo vive mais e melhor. Não é só beleza, não é só esse padrão de... A estética ela vem depois, que é meio que automático, porque a pessoa começa a praticar e automaticamente o corpo vai melhorando. Vai. Mas como diz até o doutor que veio anteriormente, o doutor Rogério Padovan, tem isso. Se o cara pratica o básico já da musculação, já é um resultado excelente, junto com uma boa alimentação. Então, no caso, a partir do momento que ele cria um pouco mais de massa muscular, principalmente terceira idade, com ozônio, então é fantástico. Então, a manutenção da massa muscular, que é o difícil, sim, o ozônio facilita. Olha. Eu costumo dizer, o Dr. Ler Ribeiro fala que o ozônio pode deixar o médico preguiçoso e o médico não fazer mais nada, só usar ozônio. Eu acho que vai além disso, deixa todo mundo preguiçoso, porque imagina, eu corria 10 quilômetros para manter aeróbio. Aí 10 quilômetros eu fazia para 40, 35, fazia bem, era um bom tempo. Mas quando eu aplico ozônio, além de eu conseguir baixar o tempo, melhora o pace, eu consigo ter um não desgaste, uma não fadiga, um não lactato. Então é muito agradável. E aí quando você diminui a carga um pouquinho e melhora o aporte de oxigênio, você vai ver que você não precisa de tanto da carga, igual a musculação. Se startar a musculação com uma carga grande e fizer depois a série com uma carga menor, vai ter o resultado igual se tivesse com ele com a carga cheia. Porque o que manda é a alimentação, é o primeiro impulso. Sim. E a alimentação. Alimentou o músculo direito e deu o estímulo, ele vai manter. Agora, igual você falou, 60 anos, 70 anos, como é que faz para ganhar músculo? Tem que treinar e uma boa alimentação. Treinar e comer certo. Muito. Comer certo, correto. Comer certo. E para comer certo, aí... Então, esses conceitos que eu sempre falo assim, não é só ozonioterapia, ou não é só acupuntura, medicina chinesa. Não, você tem que ter um conceito... E hoje dá para ser laboratorial, dá para ser científico, tira o sangue, vê a compatibilidade de alimento, o que pode, o que não pode e ajusta. Sim, e a parte do ozônio, por exemplo, um atleta que trabalha em alta intensidade, que é profissional, se ele usa o ozônio antes da prova, isso é pego no doping ou não? Não.
Não pega no doping. Mas existe um acordo ético e um bom senso, porque igual eu tenho bastante atletas que são olímpicos e Até usam luta, né, ozônio, do MMA. Então tem um tempo de carência, ele vai melhorar o aporte de oxigênio, vai entrar em doping, espera baixar para depois competir. Então ele não vai fazer no dia da prova. Se ele faz no dia da prova, ou se ele usa isso para aumentar a performance, aí pega no doping. não pega no doping, não pega no antidoping, mas é um doping. Não tem espírito olímpico, né? Quem, o indivíduo com esse comportamento não está dentro da postura. Ele vai mascarar ali, vai ter um resultado melhor. Mas não pega no exame. Não pega no doping, mas a moral e... Moral, entendi. Eu acho que teve não é justo. É importante você falar isso. Teve um atleta, que fez uma prova de triatlon em Fortaleza. E triatlon em Fortaleza... Triatlon já é uma coisa, superação insano. Os long distance são os super atletas. Em Fortaleza, bike, vento contra... Vento está a favor, mas na volta está contra. Ou calor, tá contra. Né? E aquele solzinho refrescante de Fortaleza. De 40 graus. E o menino chegou na prova e falou assim, eu nunca pedalei assim. Eu nunca andei assim. Voei e eu não é meu tempo. Está errado por ter feito a aplicação prévia. O que ele fez? Foi lá e entregou o cheque porque ele era, não lembro, quarto ou quinto, mas até o quinto era premiado, ganha um chequinho, um valorzinho. Passou para ele e falei, fica seu critério de honra. A hora que eu falei critério de honra, o menino chamou o outro, entregou o cheque. Eu achei aquilo incrível. Porque não era uma prova olímpica, mas é a honra que vale. Porque o esforço é absurdo e ele sabe o valor que o atleta adversário não teve o estímulo. A diferença é absurda. Então nós mostramos, tem um N que foi feito, bom falar disso, com o Dr. Franz Burini, médico fisiologista de esporte. Fizemos toda a avaliação cardiorrespiratória num teste padrão ouro ciência. Então ele fez o esforço, 10 minutos repouso, no repouso a gente deu estímulo, 10 minutos depois outro esforço, mais 10 de repouso e depois de 10 minutos, terceiro esforço. O que ele mostrou? No primeiro, normalmente o primeiro é bom, o segundo cai um pouquinho, o terceiro fica ruim. Sim. No primeiro ele conseguiu manter, e eu lembro que foi um esforço bem alto, assim, ele começou já numa potência grande, e depois no segundo manteve um pouquinho mais alto, e no terceiro aumentou um pouquinho ainda. Mesmo com alguns casos com lesões durante o teste, rompe o músculo, rompe o ligamento, ele continua no esforço e o esforço mostrou crescente. Então, depois disso, a gente conseguiu ver exatamente o quão de pico de doping ele vai dar. Então, ele vai melhorar, vai aumentar muito, isso vai cair em 10 dias, 7 dias, 10 dias, isso não tem mais. Normal. Mas se fizer no pré-prova, no pré-luta, ele vai ter uma vantagem absurda. E na prevenção de alguma lesão, o ozônio, ele é benéfico? Então, isso é muito legal. Eu acho que ele acelera o tempo de recuperação, mas depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos tratando o mesmo organismo, o tempo de reação de recuperação, mesmo sem tratar para uma lesão pequena, é menor. Ele vai estar com mais células predispostas a fagocitar, vai estar mais disposto a fazer novos vasos, porque, por exemplo, a gente faz um camp para o atleta, 40 dias. 10, 15 dias antes da prova ele para. Uma semana depois, ou logo depois da prova, dependendo do estado e acesso do atleta, ele recomeça o tratamento e vai fazer o tratamento por 6 meses. 6 meses, depois para 3 meses, retoma 6 meses. Então o organismo vai estar sempre com um aporte maior de oxigênio do que antes dele fazer. O ideal, então, é fazer um tratamento, não aplica uma vez e esquece. Não, sintomático, contínuo. Fazer contínuo. Contínuo, sempre não é todo dia, mas ter uma época para fazer e respeitar também o organismo. Então, é muito importante falar assim, o ozônio é uma técnica médica alemã. Tá? Então, iniciou na Alemanha. Iniciou na Alemanha. As primeiras publicações foi por cirurgiões dentistas, mas basicamente num ambiente cirúrgico médico hospitalar. Então é um procedimento médico hospitalar. Quando você faz isso fora do seu ambiente médico hospitalar, em clínicas particulares ou nos clubes, então tem que ter uma frequência igual a fisioterapia, igual a reabilitação comum.
Então, por isso que eu digo, não é ozonioterapia apenas, ou medicina chinesa apenas, é um conceito onde usa ferramentas da medicina biológica alemã, que preconiza não tanto anti-inflamatório, não tanta alopatia, é um pouco mais pensando na preservação da recuperação do indivíduo e não no tratamento basicamente da doença. Então tem uma visão diferente. Isso tudo envolve exames, envolve uma equipe multidisciplinar e envolve o estilo de vida, porque aí você é como se fizesse homeopatia. Sim. Aí você não vai tentar ao menos não tomar o Dorflex, o Doril, o que a remedinho gente evita, rápido. Quanto menos remédio, melhor. A recuperação do organismo direto ali, eu acho que você ter essa paciência da recuperação, de entender, eu acho melhor do que você o tempo todo estar utilizando o remédio, porque o remédio, na verdade, ele engana. Ele intoxica. O problema é que intoxica. Vai ter toxicidade ele tira celular. A dor no momento ali, durante médio o período, prazo. Mas depois você vê que ele volta. Não vale. Entendeu? Eu tive uma lesão recentemente, faz acho que uns 2, 3 meses, no ombro. Fui no quiro, ele alinhou, estava meio complicado, estava dando uma ligação do quiro. Ele falou, a gente tem que alinhar, por isso está essa dor. Melhorou, mas ele falou, Edu, você tem que fortalecer músculo agora. Agora a fase é fortalecimento. Manguito, vários exercícios e continua treinando. Aquecer antes, sempre aquecer com manguito, porque o seu ombro ainda está lesionado. Então, e se eu fortalecer a parte muscular, melhor do que você tomar o remédio. O remédio 1 semana para a dor. Só que ela vai voltar. Porque ela meio mascarou a dor, mascarou. Se gerar uma dependência, fizer uso contínuo, vai ter um custo caro depois. Isso. Então eu evito, eu prefiro de um modo mais natural, digamos, né, que de uma quiro ou de repente acupuntura, que é ótimo para tirar a inflamação, e o fortalecimento muscular, que eu acho que é muito importante. E a paciência de que quebrou. Paciência, tem que eu acho que é o principal. Recuperar, recuperação. Eu sempre falo assim, eu parei de clinicar, então só fazendo cursos e parei de clinicar, mas na clínica eu sempre falava, eu vou escrever bem grande ali, repouso. Para todos, o que falta? Repouso. Repouso, é verdade. Alto rendimento é 30% treino, 30% alimentação, 30% repouso. E o repouso que eu acho que é o mais difícil. E daí fala, sobrou 10%, aí sobrou 10% para você ir no aniversário da mãe. E passear. Comer um bolinho, comer um pedacinho de pudim. Você também não pode ser escravo, né? 10% é para dormir mais tarde, fim de semana. Isso mas no triatlon não tem muito isso. O triatlon total. Não vão no aniversário eu assisti da mãe. A prova da Tour de France. Bike. Nossa, Tour de France é absurdo. Cara, os caras tomam uns rola, cara, que eu falo, meu Deus do céu, é muito agressivo, né? É bem agressivo. A bike é perigosa, bike é perigoso. Muito perigoso. Eu acho que qualquer esporte radical é perigoso. E aí, assim, dentro do ozônio, e tratamento de doenças, um exemplo, o câncer. Tem algum estudo que dentro, depende, que eu sei que o câncer, são vários órgãos que pode ter o câncer, dentro de um órgão específico, já teve algum tratamento e deu um resultado positivo? Então, o câncer, eu não gosto muito do câncer, né, nem de falar. Sim. Mas o câncer, alguns tipos de câncer têm muita deficiência de oxigênio. Então, quando ele tem aporte maior de oxigênio, ele tem uma grande melhora, o paciente tem uma grande melhora com ozônio. Mas o que é praxe? Todo tipo de câncer onde o paciente passa por quimioterapia, radioterapia, o ozônio vai melhorar o sintoma da agressividade da quimio. As pessoas têm que estar cientes que não é uma cura. Ele dá condição melhor para recuperação. De recuperação. E outra coisa, por exemplo, assim, o cara tem leucemia, tá? Ou tem uma anemia muito severa, ou tem uma contagem de plaquetas muito severa, e não consegue nem fazer ozônio, que o ozônio vai entrar, ele está tão debilitado que o que fizer pode piorar. Então, nesse momento, o ozônio ainda consegue ajudar ele pelo intestino, fazendo com que melhore as plaquetas, com que melhore as células, e que dali, 1 semana, 10 dias, ele já consegue fazer outras coisas. Então, ele pré-condiciona o campo biológico a uma melhor exploração médica, vamos dizer, na evolução clínica, uma facilitação. Porque pensa assim, Edu, se a gente realmente que a gente é, no mínimo 80% água. Água, 2/3 da água é oxigênio. Sim. O ozônio é oxigênio. Então, assim, mais de 60% da nossa estrutura atômica
é oxigênio. Então você está pondo um negócio que é o que faz parte da nossa... Só que a biologia é muito engraçada. Eu acho muito legal. Eu devia ter sido biólogo. Devia ter feito biologia. Mas, por exemplo, a gente tem 60%, 70% de oxigênio. Mas para cada célula nossa, tem mais de não sei quantos vírus, bactérias Sim. e fungos e outros estímulos de vida, que são outros indivíduos, que tem um número muito maior. Então eu costumo brincar assim, que dependendo do estado que tiver, do intestino, do sangue, do pH do sangue, não é a gente que está no comando. Não é a nossa consciência, não é a nossa vontade, é o fator microbiota e alimento. Sim. Que faz o nosso humor, hormônio, sono, predisposição para atividade física, predisposição para dançar, para ter alegria, para não ter alegria. Então, essa camada de bactérias aí que está na parede do intestino, outras bactérias que tem livre no organismo, elas fazem uma parte da gente maior do que nós mesmos. Então, se não cuidar disso, se não cuidar... Agora que ficou mais evidente por causa dos Covids, mas... fazer a desverminação, fazer a desparasitização, tirar os parasitas, porque muitas vezes o atleta não tem rendimento, não consegue, faz 2 anos que não faz um antiparasitário. Então, o antiparasitário para o atleta, 3 meses, 4 meses, está competindo no máximo 4 meses. Para a gente, 6 meses. Entendeu? Quando que foi a última vez que a gente fez antiparasitário, o Elisa, ou como é que é, a Anitta? Ou qualquer um que seja, não importa qual. Tempos em tempos, o alimento vai intoxicando, vai levando parasita. Você precisa fazer uma limpeza. Tem que limpar. Então, esse conceito de medicina biológica eu acho muito mais legal do que só a medicina que é mais convencional, mais ortodoxa. Então, tem que deixar claro também para as pessoas, principalmente, o Juliano falou que se usar ozônio eu vou curar do câncer. Não é exatamente isso. Vai te ajudar na sua recuperação, vai te dar força, muito mais rápido, vai te dar força, ânimo, pra aguentar. Enfim, a gente vê muito relato em mídia social que, cara, se você acreditar tudo que está na mídia social, você pira. Porque tem muita coisa ali que é negativo. Eu vejo muitos profissionais bons que dão dicas ali fantásticas. E tem muitos ali que aproveitam da situação para ganhar seguidores, enfim, que não é legal. A ideia é sempre, por isso que o podcast, assim, eu tenho várias dúvidas, eu pergunto muito, eu quero deixar o mais claro possível, justamente para a orientação das pessoas que têm a dúvida. Claro. Entendeu? Então, no caso do ozônio, ele é um ponto positivo de recuperação de uma série de coisas, tanto no alto rendimento, doença, enfim. É algo que veio para somar, não é algo que veio para curar 100%. Não. Ela é vista como terapia complementar e hoje está no SUS. Tem no sistema público já desde 2018. Demais. Então, essa semana foi regulamentada, o Senado aprovou profissionais de nível superior, prática de ozonoterapia. Então, os cursos de extensão universitária, eu faço um curso de extensão universitária no Sul, faz 7 anos já. E, então, agora regulamentou, vai ser muito mais legal, mas já tinha no SUS. Então, daqui a pouco você está encontrando... Por quê? Porque o objetivo é realmente eliminar a fila. Porque com uma terapia breve, com custo menor, é para não ter fila. Isso é para não deixar a população ficar doente. Custo, né? Porque reduz o custo, reduz o sofrimento. E hoje tem curso sobre isso, faculdade? Como que funciona? Tem curso. Uma pessoa fala, gostei do assunto referente ao ozônio, quero fazer um curso, quero ser profissional da área. Como que funciona isso? Profissionais da área da saúde, nível superior, extensão universitária e tem lato sensu, hoje tem tudo. Hoje tem curso EAD que você faz para 40 horas, odontologia, conselho de odontologia, 40 horas, titula especialista em ozonoterapia, faz uma avaliação, então bem rápido. Farmácia parece 120 horas. Então eu estou dando curso pelo Instituto Nikola Tesla, pela Escola Nacional de Biomedicina e pela FACESC no Sul. Então, tem 3 modalidades de curso. Aí ele vê a necessidade profissional dele, a grade que mais cobre a necessidade curricular, mas da veterinária a cirurgia tem plástica. Animal também? Agricultura. É geral. Pecuária. Se aplica em tudo. Criação de peixe, criação de rã. Pensa em um ser. O ozônio vai melhorar a vida do ser. É muito legal, na medida certa, na dose certa.
E tem que ter consciência. Você tem mais de 20 anos praticamente De na parte ozônio, de estudo, mas, né? Só do ozônio. Então, isso é fantástico. Você pode falar com propriedade. Te conheci faz muito tempo já, graças à minha irmã, Nina, né? Isso, a Nina, saudades da Nina. E na época eu tinha, acho que, machucado o pé também. Me ajudou um pouco o ozônio na recuperação ali, que eu tinha machucado feio o pé. E, Não, quando tá com dor é mágico. Você aplicou a bloqueia dor sumiu. Eu falei, isso não existe. Mágica, era mágica mesmo. Muito Enfim, legal. mas de lá para cá também evoluiu muito. Então tinha algumas coisas negativas que na época a gente não sabia e foi corrigindo. Então, mas a informação é a grande ferramenta que a gente tem é a boa informação. Porque igual você falou, na internet, lança um artigo científico, na primeira 24 horas tem 600 duplicações adulteradas dele. Então, qual que é a certa? A certa é aquela que você comprou. Pagou a original. As outras, as não originais, podem estar alteradas. Então, levar a informação certa, falar para os profissionais da saúde sobre boas práticas, o uso correto da mídia. Porque o problema é assim, enquanto não está regulamentado, cada um faz o que quer. Então, agora com a regulamentação, tem um protocolo e tem uma postura ética. Quando se fala de saúde, não se expõe paciente, não se expõe identidade, não se faz procedimento e publica, porque isso é um assunto técnico. Muitas pessoas ficam desconfortáveis em ver um agulhamento, ou uma gota de sangue, ou uma coleta de sangue. Então, é uma questão de ética. E que a biomedicina tem, a odontologia tem, a medicina veterinária tem, a zootecnia tem. Então, para a zootecnia é incrível. Pensa numa cultura qualquer de animais ou de vegetais, ele vai facilitar no controle das pragas e na estabilidade do ambiente. Você mantém o ambiente controlado. Você mantém o ambiente controlado mais fácil, de maneira limpa, que é o que é quase impossível. Por exemplo, o estúdio aqui. Você quer deixar o estúdio estéreo? A gente consegue deixar o estúdio quase 100% estéreo em 10, 12 horas, com uma maquininha de ozônio ligada aí, parada. Olha, que demais. Você volta, está clean. Então não é uma coisa que é feita só por ser humano, é geral. É geral, para a indústria. Então, muita informação, muita coisa ainda precisa ser esclarecida e bem posicionado. Quando que esse ozônio é medicinal, quando que ele é industrial, quando que é doméstico. Então, muitas vezes confunde, faz ozônio capilar e acha que é ozonioterapia. Não, ozonioterapia é só com médico, em ambiente médico, clínico, hospitalar. Então, você até comentou, capilar. E a parte estética? A parte estética, o que ele ajuda, por exemplo, ruga, o que ele melhora? O que é legal mesmo? Na parte estética. Eu sempre penso na parte funcional e aí as pessoas querem a parte estética. Recuperação de vasos, varizes, varicoses, trombose, tromboflebite, flebite, todas essas coisas. Celulite. Tudo maior aparência, maior efeito aparente é na celulite. A hora que o tecido está bem flácido e com bastante celulite, aplica ozônio, ele vai ter uma recuperação rápida. Em 3, 5 minutos ela vê o resultado. Não, no mesmo ato. Minutos? No mesmo ato. O resultado você vê imediatamente. Adutor da perna, assim, que tem flacidez, as mulheres se preocupam com essa flacidez. Sim. Ou lateral, ou... Não importa a região. O resultado é imediato. O resultado é imediato. Então, mas esse resultado ele permanece ou é imediato naquele momento, depois ele volta? Na gordura ele vai explodir o adipócito. Então ele vai fazer uma lesão celular, danificando, eliminando a célula. Para ele recuperar esse peso, ele vai ter que, diferente de quando ele emagrece, a célula murcha. Sim. É como se o adipócito é como se fosse um cacho de uvas, as células de gordura. Então, quando a gente emagrece, a célula vira igual passa, fica seca e enrugada. Sim. Quando engorda, ela enche de novo. Sim. Então, quando faz lipoaspiração, a cânula rompe e aspira ela, remove. Sim. Fazendo, parece que isso aí também gera um processo de recuperação de gordura também rápido, porque gera células-tronco ali, gera fator de crescimento ali. Mas quando aplica ozônio, diferente com o ozônio, quando ele é aplicado ali, ele explode os adipócitos, então ele vai perder a estrutura toda celular do adipócito. Para a pessoa voltar a ter a mesma gordura, ele vai ter que fazer esforço no garfo. Sim. Vai ter que comer mesmo. Tudo. Então faz uma parte também da reeducação alimentar. Então, quanto que o ozônio chega? A minha preocupação é, eu posso ficar tranquilo que eu vou fazer ozônio e vou ter beleza e saúde, então? Não, acho que não. É um conjunto. Eu acho que não. Eu acho que se não tiver aquele esforço cardio lá, que ninguém quer fazer, se não tiver aquele afundo que ninguém quer fazer, aquele manguitinho... Então a musculação ajuda muito na parte do tratamento. Tem que ter um dia, para a nossa idade, nem um dia por semana, não precisa mais. Eu treino todo dia. Você é fora da cara, curva. mas eu treino, sabe por quê? Eu digo, a galera não acredita.
não existe melhor terapia, principalmente para depressão, do que prática Sabe o esportiva. que é isso? Vício. Você, Mas é um Alex vício Atala, benéfico, gente. Ó, você, Alex Atala, o Magaldi, que dá o acidente de moto, esses são expoentes. Vocês andam em um outro giro, vocês têm um marcador Mas se eu diferente. não treino- Vocês têm 3 VU, vocês têm 3 baterias. Mas se eu não treino, parece que Por- algo não vai dar certo Por na quê? minha Porque vida. ele não tem endorfina. Se você não treinar, você não tem 80 endorfinas que fazem... E a liberação para quem é sedentário demora uma média de 3 meses para liberação. Então... O meu já liberou Não, faz então tá tempo e não full. faltou. Então tá full, o tempo todo. É. Então é muito interessante isso. Depois de um período de treino e de tratamento, você vai ver que naturalmente a testosterona vai passar de 1.200, 1.500. Nossa, com ozônio. Com um conjunto de informações, treino, de né? E alimentação, suplementação. Assim, isso não é só ozônio, tem que ter um conjunto todo de informações. Mas que vai estimular o organismo a produzir isso, não vai... Aí quem tem necessidade maior, igual os bodybuilders, Sim. tem alguns lutadores que não são olímpicos, ou algumas modalidades que não são olímpicas, que é freestyle mesmo, que os caras querem uma outra disposição muscular, apelam, né? Apelam. Entendi. Mas eu prefiro a velocidade, a leveza. Mas hoje você está atendendo em algum consultório ou não? Não, hoje não. Hoje, na verdade, tem a clínica do Conselho, que é em Campinas. E Você atende lá? Eu atendo lá, ainda não comecei a atender lá. Inauguramos, esse mês iniciamos lá. E em São Paulo não tem nenhuma clínica? São Paulo, no ABC, Tá. em São Caetano. São Paulo, clínica capital, ainda não? São Paulo, não. São Paulo, Mas parei. o seu atendimento pode ser presencial? Você se Ainda deslocar? tem que ser presencial. Não, estou dizendo no caso, por exemplo, tem a clínica fixa. Estou dizendo de você ir até a pessoa, porque hoje está acontecendo muito isso, da pessoa não ter tempo e a clínica ir até a pessoa para fazer o atendimento. Fazer o home care. O home care. Você faz isso ou não? Então eu faço. Mas minha preocupação é sempre fazer o home care se ele não consegue fazer o deslocamento para o ambiente de O tratamento. ideal é no local. Se ele está deitado na cama, não consegue levantar. Vou lá, faço o emergencial, põe para andar. Uma vez que ele consiga sair da cama, Aí, vai pro presencial É que o lá. ambiente de tratamento tem uma parte meio que eu acho que é a parte meio placebo do tratamento, que é meio ritualístico, do cara mobilizar-se a querer fazer e por aí em diante. Se ele não faz isso, está tudo numa zona de conforto, uma comodidade. Claro que tem a rotina de executivos, rotina de pessoas que estão com horário não tem tempo, não tem tempo. Sempre a queixa é tempo. Então, mas eu prefiro que ele vá para o ambiente de tratamento, porque lá tem um laboratório, lá tem tudo que precisa para dar conta. Mas, por exemplo, vai fazer acompanhamento de lutador ou prova, vai para o campo. Sim, entendi. Polo, vai para o campo lá, deixa lá, skate. Sim. Prova de tem mais skate lesão junto com o pessoal da... E para essa galera que ama andar de skate, chega a idade, passou de 50, tá difícil, a aplicação do ozônio então é fantástica. Não só para o skate, para qualquer tipo de esporte depois de 50 Tem anos. bastante skateboard, tem bastante surfista old school aí, os casca-grossa Eu quebrado. preciso passar novamente lá, meu, todos porque quebrados. eu já passei, estou nos 50. Vou fazer quero- uma lista, vou fazer uma lista Legal. para você. Eu não tenho isso no site, tem alguns, mas eu quero fazer, que é agora aproveitando essa regulamentação, aproveitando essa fomentação toda, de depoimentos dos surfistas e dos skatistas, mas tem Iago Gouveia, tem Pedro Barros, tem a Quem que elite você do já skate. atendeu desses que são famosos? Do skateboard hoje, a elite, todos eles. Só Todos não, você já atendeu? não, o Sandro Dias não, Sandro o Bob é brother, logo não, mais vem aqui. o Bob não, mas o Bob também é brother. Mas a molecada nova aí, Ítalo Penarrúbia, Pô, você já acho que a seleção hoje é 80% dela, Pô, demais. do surf skate. E do BMX a gente tem alguns atletas aí que Na BMX também não machuca, né? Imagina, Putz. quase nada. Principalmente street, dirt park. O flat ele é mais técnico. Só que o cara tem que ter uma paciência de Jó para São ficar, fraturas porque é manobra de técnicas. solo. Não, é manobra de solo, então algumas batidas que dão ali, só que ele é mais técnico. O perigo é muito menor, só que é um pouco mais difícil por ser tão técnico. Eu digo o difícil de paciência, que é o truque que você tem que ficar treinando muito. O street, o dirt, os outros são difíceis também, só que tem mais lesão por causa das quedas. Cai, né? Cai muito. Cai. E o MMA também agora, a parte de luta também eu acho absurdo. Não, MMA Meu. tem bastante lutador, eu atendo bastante gente da luta. E, bom, eu parei de lutar quando nasceu o Vale Tudo.
O Vale Tudo me deixou um pouco... Porque foi em 90 e pouquinho, 93, por aí, nessa época. Vale Tudo apareceu, eu falei, agora ficou pesado para mim. Mas você ainda está fazendo alguns, você ainda atende alguns atletas? Bastante atleta. Hoje é 90% atleta. Então, o que eu fiquei de atendimento clínico são esses atletas que vinham em tratamento, que não dá para parar. 2, 3 estão entrando no UFC, juntos no mesmo ano, ganhando, entrando com bons resultados, bem legal. Fantástico. Não, é bom, é como se você estivesse junto, né? É como se fosse um resultado de equipe. É muito legal. E vamos tá lá, muito o violento. papo tá legal, mas violento. se a gente continuar aqui, a gente fica o dia inteiro. Assunto vai ter, né? Então, dá uma deixa, fala um pouco para a galera dos seus projetos, contato, quem quiser achar o Juliano. Encontra fácil. Tá? Instagram. Nas redes sociais, Instagram. Clonaram meu Instagram, agora tem outro aí, pouco tempo, mas... Qual que é o seu Instagram novo? Juliano, professor Juliano Jorge. Legal. E professor a rede social hoje é mais Instagram, Juliano né? Jorge. É mais Instagram, né, hoje, né? Então, eu não uso muita rede social, sabe? A maioria dos médicos, é normal. Quem trabalha nessa parte de medicina não é muito, são poucos. Anuncia alguma coisa da escola faz, o Instituto Nicolas Tesla faz dos treinamentos, aí eu também reposto. Bacana. Reposto, eu tenho o cachorro, ponho foto do cachorro. E você já vai entrar na parceria dos 7 atletas também, que a gente Vamos, vai e levar os atletas para o laboratório de genética. Porque aí o que você consegue? Ter o perfil genético para saber. O segredo do Palmeiras agora. Sim. Como é que os caras estão com esse time? Não é porque o técnico achou que. É exame. O que o exame diz, que posição que ele deve melhor ter de performance. Então o exame vai dizer para você quando, como fazer o esforço, que alimento usar, que alimento não usar. É muito legal. Customiza e fica pro resto da vida. Não é pro resto da vida. 5 anos depois você refaz, 3 anos depois você refaz e vai reajustando, mas alto rendimento o cara vai querer reajustar sempre. E o alto rendimento você tem que se policiar. Porque então, alto rendimento, a galera fala, esporte é saudável? Mas quando entra em alto rendimento, não é saudável. Então, vamos lá, isso é bem polêmico. Esporte não é saudável. Porque se for esporte, é competitivo. E só o espírito de competição já deixa o indivíduo... Não faz bem. Eu discordo que esporte é saúde. Foi um slogan da educação, foi um slogan da Calói, fazer propaganda da Calói, que esporte é saúde, que esporte... Não. Esporte... Em alto rendimento. Em alto rendimento é suicídio. O cara vai se matar sempre, vai estar sempre se desgastando. Se ele se policiar, mas não. O que é saúde? O que é minha preocupação? O que é saúde? Saúde é atividade física regular, moderada e monitorada. A gente sozinho se machuca. Verdade. Entendeu? Então, saúde é ir lá na academia, fazer aquele exercício que você não quer, do jeito que deve, com a disciplina de monge. E com o educador ali ao lado. Botou para competir, começa o senso da parte humana, agressiva. Eu penso diferente. Eu penso assim, em alto rendimento, quando era atleta, como que eu trabalhava? No início não tanto, porque, por exemplo, eu nem alongava. Na década de 90, 80, então, não existia. Hoje evoluiu muito. Vai perder tempo. Perder tempo. Hoje evoluiu muito. Então, hoje, em alto rendimento, você tem que trabalhar a partir do alongamento, procurar uma medicina adequada para prevenção, uma série de coisas. Hoje, você consegue fazer isso. No passado não tinha tanta informação. Não existia. Não existia essas informações. Então, hoje, o atleta, você fala, nossa, essa molecada é chip novo. Porque, você vê a molecada, coisas que você demorava meses, até anos para aprender, eles são muito rápidos. Muito rápido. Mas é justamente por isso. Entendeu? Então, eu sempre friso isso. Você quer ser um atleta profissional, você vai ter que se policiar, você vai ter que deixar várias coisas que você faz no dia a dia prazerosas. Você entendeu? Para manter a disciplina principalmente ali. Bebida alcoólica. Estilo de vida. Estilo de vida. O seu lifestyle você vai ter que mudar. Você quer ser profissional? Você vai ter que mudar algo. Senão você vai ser um péssimo atleta. Concordo. Vai ser um péssimo atleta. Isso então, eu atendi um atleta famoso, talvez você lembra dele, do Luz, Guilherme Luz. Pivô, armador central da Seleção Brasileira de Basquete. Sim. Ele aposentou, terminou, acho que 2007, 2009, ele aposentou no Paulistano aqui, mas ele foi o melhor atleta na NBA brasileiro, melhor resultado de quadra na NBA, da história da NBA. E no basquete, resultado de quadra quer dizer posse de bola e conversão de ponto.
Não tem outra terceira coisa. É pegar a bola do adversário e socar na cesta. Melhor só, estourou um joelho, fizemos recuperação com célula-tronco. Na recuperação do Santo Domingo, foi Pan-Americano de Santo Domingo, 2006, eu acho. Estourou o outro. Na recuperação, estourou o outro. Porque forçou. Porque forçou. Então, e ele fez ciência do esporte na Itália. E aí ele falou assim, chorando, ele falou um abraço pro Guilherme, que eu tenho saudade do Guilherme, um atleta impecável. E ele falou assim, bom, eu não sou doutor, né? Você chamou de doutor, mas não sou doutor. Ele também chamava de doutor, mas não sou doutor. Ele falou assim, doutor, mas eu acreditei sempre, comprei sempre que atleta, que esporte é saúde e tal. Eu falei, cara, mas tu fez ciência do esporte, botou para competir, não precisa nem ser alto rendimento, pode ser rendimento ruim mesmo. A repetição, o excesso, um fundista aí, mesmo que ele não seja bom. Correr 42 é acelerar 42 batimentos de impacto de joelho que você não teria se não fosse maratonista. Que vida vai ter esse joelho? Tem massa muscular para aguentar essa maratona? Entendeu? A maioria da base não vem da base, a maioria vem da empolgação, do amor pelo esporte. Por quê? Porque gera esse monte de endorfina, esse monte de hormônio que te deixa se sentindo bem consigo mesmo, deixa envaidecido, o atleta é envaidecido, o atleta quer aparecer, quer mostrar resultado, quer estar melhor que o outro. Então isso aí tudo é uma coisa que é legal, mas a competição em si faz com que ele treine mais para melhorar o tempinho da maratona e que vai estourar o joelho dele. Então a soma nunca vai ser boa. Bom é... Mas com a prevenção que temos hoje, com a medicina do jeito que está evoluindo, isso já é um fator que pode mudar esse conceito. Quando que eu comecei a acreditar na ciência esportiva, cara? Quando o Galinho, quando o Zico, que eu era criança, o Zico foi o melhor jogador que eu vi, depois veio o Romário, depois vieram outros também bem legais, mas o que o Zico fazia, ele não tinha condição de fazer com 15 anos, com 20 anos, igual o Neymar. Era franguinho, então fabricaram o cara. E o Zico foi na esteira, o Zico foi no laboratório, não foi na... E foi melhorando. Não foi igual o Vanderlei Silva, né, que foi para o empirismo, experiência própria e partiu para dentro e deu certo também. Outro que também é atleta exemplar que mostrou... A gente tem que se maravilhoso esses atletas. Então é isso, gente. O podcast já está terminando. Obrigado, Juliano. Cara, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Ter vindo. Sempre é isso, bom. Informações e dos 7 atletas. Siga, dá aquela curtida, compartilhe. Tamo junto, galera. Valeu.